Comércio com horário reduzido. Prefeitura de Taubaté acata a decisão judicial que muda o atendimento em setores não essenciais. Novo decreto será publicado nesta quarta-feira. Por enquanto, a região segue na fase laranja do Plano São Paulo, com eventuais liberações da atividade econômica. Queimada no pico mais alto do estado de São Paulo, entre as cidades de Queluz e Cruzeiro, entra no 6º dia e bombeiros ainda não conseguiram controlar as chamas devido à dificuldade de acesso ao local. A ação recebeu ajuda da Força Aérea Brasileira. Registro de queimadas na região cresce 16% entre janeiro e julho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Quase 1.000 produtos sem nota fiscal são apreendidos durante a operação da Polícia Rodoviária Federal em Lavrinhas. Caixa Econômica Federal inicia pagamento de nova parcela do auxílio emergencial. Em Guaratinguetá, a queda no faturamento leva empresários a usar a criatividade para superar a crise. Terça-feira, 21 de julho. O Band Cidade está no ar na TV e também pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A Prefeitura de Taubaté vai publicar nesta quarta-feira um novo decreto que reduz o horário de atendimento do comércio não essencial em cumprimento a uma liminar da Justiça. Para a Justiça, o decreto anterior, que autorizou a retomada de atividades do camelódromo, shoppings e escritórios pelo período de 8 horas de segunda a sexta, contrariava as determinações do Plano São Paulo, que permite o funcionamento desses setores num período menor. A decisão aumentou a preocupação dos comerciantes. A Andréia é gerente comercial de uma loja de sapatos em Taubaté e conta que desde o começo da pandemia, as vendas pelo e-commerce têm sido a principal forma de faturamento. Com a entrada da região na fase laranja, em 1º de junho, e a reabertura do comércio não essencial, todas as medidas protetivas no interior da loja foram adotadas. Acho que é uma forma da gente não demitir. Nós, graças a Deus, a gente está conseguindo, né, passar por isso. Mas é isso, os funcionários ficam mesmo nessa insegurança de quantas horas vai trabalhar, se amanhã vai fechar, se vai voltar. Então está todo mundo também nessa insegurança. O Vale do Paraíba está na fase 2 do Plano São Paulo de retomada da economia, o que significa que os serviços não essenciais podem funcionar por um período de 4 horas de segunda a sexta, ou ainda por 6 horas em 4 dias da semana, desde que permaneçam fechados por outros 3 dias. Mas em Taubaté, o decreto da Prefeitura flexibilizou o funcionamento pelo dobro do período permitido. O Ministério Público, então, entrou com uma ação de inconstitucionalidade para derrubar o decreto municipal. Na ação, o Ministério Público argumenta que a Prefeitura de Taubaté liberou, por um período de 8 horas, de segunda a sexta-feira, o funcionamento das atividades em camelódromos, shoppings e escritórios, quando, na verdade, o Plano São Paulo do Governo do Estado autoriza as atividades presenciais nesses estabelecimentos por um período menor. A Justiça deu parecer favorável ao Ministério Público e, em caráter liminar, suspendeu os decretos da Prefeitura de Taubaté que permitem a retomada das atividades do comércio. Ou seja, a Prefeitura terá que obedecer o plano de flexibilização do Governo do Estado. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, a liminar pode gerar impactos negativos para o setor. Você volta ao ponto inicial, né? É uma questão que a gente imaginava que estava resolvida. O comércio já não está bem, né? A situação não é a mesma de antes da pandemia, nem poderia ser. Mas você agora tem que recomeçar, né? Se você tiver que realmente diminuir os horários, negociar de novo com o dono do imóvel, com a sua força de trabalho, adequar os estoques para poder sobreviver nessa pandemia que estamos vivendo. Quem convive em meio a esse cenário de incertezas ainda não sabe como vai fazer para organizar o quadro de funcionários diante de uma nova jornada de atendimento ao público. Não tenho visto nesse período, pelo menos andando pelo comércio em geral, nem nos shoppings, aglomeração. Então eu acho que estava vindo de uma forma tranquila. Então para a gente foi um retrocesso. Mas a Justiça decidiu, a gente cabe acatar, eu acho que a Prefeitura vai ter que acatar. Estamos aguardando aí essa definição de como que vai ser essa nova fase, né?
Os novos horários, em cumprimento à decisão judicial em Taubaté, já começam a valer nesta quarta-feira. A restrição no horário continua enquanto o município estiver classificado na fase laranja do Plano São Paulo. E para evitar a concentração de público, os estabelecimentos comerciais foram divididos em 7 categorias, com 3 faixas de horário. As atividades estão liberadas de segunda a sexta-feira, com 4 horas de duração e seguem fechadas aos sábados, domingos e feriados. Vamos conferir os novos horários. A partir desta quarta-feira, imobiliárias vão poder abrir entre 8 da manhã e o meio-dia. Concessionárias e lojas de veículos entre 2 da tarde e 6 da noite. Escritórios em geral entre 8 da manhã e meio-dia. Comércios em geral das 2 às 6 da tarde. Camelódromo no mesmo horário, entre 2 e 6 da tarde. Shopping popular, a partir de 8 da manhã até o meio-dia. E os shopping centers devem começar a funcionar a partir das 4 horas até às 8 da noite. Mais 8 mortes por Covid-19 foram confirmadas hoje na região. Em São José dos Campos, as vítimas são 3 homens de 54, 62 e 70 anos, todos com comorbidades. Jacareí registrou a morte de um idoso de 74 anos. No litoral norte, Ubatuba confirmou a morte de um idoso com mais de 60 anos e Caraguatatuba mais 3 óbitos. A região contabiliza agora 450 mortes e 12.304 casos confirmados de coronavírus. O governador João Dória anunciou nesta terça-feira o nome do novo secretário de Saúde de São Paulo. O médico Jean Gorenstein, infectologista do Instituto Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein, substitui o médico José Henrique German Ferreira, que ocupava o cargo desde o início da atual administração e deixa a função devido às recomendações médicas. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam na região da Serra Fina, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, onde há 6 dias uma queimada consome uma área equivalente a 530 campos de futebol. Os bombeiros tentam apagar o fogo nas cidades de Cruzeiro e Queluz. Helicópteros da Polícia Militar e uma aeronave da Força Aérea Brasileira auxiliaram nos trabalhos de hoje. Caroline Rossazzi traz as informações para a gente e fala sobre como foi o dia de trabalho dos bombeiros hoje. No 5º dia de combate ao incêndio no Pico da Pedra da Mina, as equipes conseguiram amenizar os focos em um dos lados da montanha. Mas ainda existem alguns focos de incêndio em mais 2 faces do pico. Ontem eram em 3. A área devastada já chegou aos 530 hectares de vegetação. Imagens gravadas pelo Corpo de Bombeiros mostram como os trabalhos aconteceram hoje, divididos em 2 frentes. Uma parte da equipe se dividiu em 3 helicópteros da PM que captavam água de propriedades próximas do local do incêndio e despejavam nas áreas de fogo, e a outra atuou a pé nos lugares mais acessíveis com abafadores. Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação é mais grave no lado da montanha que pertence aqui ao estado de São Paulo. O lado que pertence ao estado de Minas Gerais está com a situação bem mais controlada. Não há previsão de quando as equipes devem encerrar a operação. Caroline Rossazzi para o Band Cidade. O número de queimadas na região cresceu em média 16% nos 7 primeiros meses deste ano, comparado com o mesmo período de 2019, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Ontem, o incêndio atingiu uma área de vegetação em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, na rua Manuel Pereira Alves, na Vila Marinela. 2 viaturas e 7 bombeiros trabalharam no combate às chamas. Além do dano ambiental, a preocupação era com um condomínio que fica a 50 metros do local da queimada. O combate às chamas foi feito com abafadores e bombas costais. O fogo só foi controlado no início da madrugada de hoje. 30.000 metros quadrados de área foram atingidos, mas ninguém ficou ferido.
850 produtos falsificados foram apreendidos na Via Dutra, no trecho de Lavrinhas, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. 4 pessoas foram detidas. Elas estavam num ônibus de turismo que saiu do Rio de Janeiro e seguia para a capital paulista. Entre os itens apreendidos, os policiais localizaram bolsas, roupas e produtos eletrônicos. Os passageiros não possuíam a nota fiscal desses itens. Depois do intervalo, a Caixa Econômica Federal inicia pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial. E na tela a gente acompanha agora imagens ao vivo da chegada a Caraguatatuba pela rodovia dos Tamoios, que, segundo informações confirmadas hoje pelo governo do estado, tiveram aí novo adiamento das obras de conclusão do trecho de serra, agora para fevereiro de 2022. O Band Cidade volta em instantes.